Boa tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz de Jesus nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Interessante, né, meus irmãos? Vimos há poucos instantes aí falando e associando Santo Agostinho a Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo de Tarso, quando caiu no deserto e viu aquela luz fulgurante. Ó Mestre, ó Jesus, o que queres que eu faça? Santo Agostinho, pela mesma forma, era um ateu. Ele era uma pessoa que não acreditava nos princípios divinos, mulherengo, sexo desvairado, e num determinado, a sua mãe acreditava no cristianismo e sempre conspurcava, ou sempre exortava ao mesmo a seguir os princípios do cristianismo. E ele, até que um determinado dia, entendeu-se que deveria segui-lo, ou seguir os princípios do cristianismo, e adotou essa seara, e foi um dos maiores propagadores do Espiritismo. Meus irmãos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz, sobretudo dos espíritos protetores dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, nos envolva, nos intua, nos direcione sempre, como sempre falamos, pedimos e solicitamos ao propósito de bem servir. Solicitamos a irmã Sil para que faça a abertura dos nossos estudos dessas tardes. Muita luz e muita paz. É com você, minha irmã. Olá. Minha irmã Silvia, você está entrando e caindo. Suspende a mãozinha, vamos por parte. Você entra e cai. Suspende a mão num primeiro momento. Efetivamente a nossa amiga está tendo um problema, mas o som dela é sempre 100%. Efetivamente a nossa amiga está tendo um problema. O som dela é sempre 100%. Hoje está esse pequeno descompasso. Eu faço assim mesmo. Então, e o som da Sil é sempre muito bom. Meus irmãos, então, antes de começar os estudos propriamente dito, vamos elevar o nosso pensamento à parte mais alta do universo, porquanto e simbolicamente é nesse local que residem os bons, amoráveis e espíritos de luz. Rogamos aos mesmos que nos intua, nos direcione, como sempre pedimos, ao propósito de bem servir, que hoje, nesses estudos, podemos ser inspirados, podemos ser intuídos para melhor dizer aquilo que efetivamente precisamos ouvir, precisamos falar, e aquilo que nós, que estamos nesse momento na sala luz, no caminho, precisamos, interiorizar. E acima da interiorização, acima do colocar dentro de nós mesmos, passamos à prática propriamente dita. Passamos à prática propriamente dita. Que assim seja. Meus irmãos, por gentileza, como e é de costume da sala, eu solicito a algum de vocês a colocar um número de 1 a 288, o qual vamos ler em Minuto de Sabedoria, uma mensagem para continuarmos a harmonização. Por gentileza, digita um número de 1 a 288, por favor. Roberto Matias, seja bem-vindo. 17, Verônica Guido digitou. 17. E eu vou abrir aqui o 17
E quando eu falo Verônica Guido, eu estou falando desde o próprio irmão X até o Roberto Matias, que acabou de entrar na nossa sala nesse momento. A Sil digitou 15. 17. Verônica Matias, Verônica Guido. Afaste-se o veneno da lisonja. Não creia naqueles que elogiam sem motivo. Prefiro ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A um galanteio, né? Vamos dizer assim, sem substancialidade. A crítica aos nossos atos poderá fazer-nos o alerta que necessitamos para corrigirmos. O elogio fácil nos amolece e ilude. E nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Então, relativamente a isso mesmo, né, Verônica? A gente ouve falar mais no campo profissional, quem não puxa saco, puxa carroça. Quem não elogia o chefe fica... Mas veja bem, o chefe é que deixa ser envaidecido por esses elogios. Isso aí não é ser um líder. Porque o verdadeiro líder, ele sabe diferenciar o elogio fácil. Então a crítica, como diz a mensagem, nos faz direcionar, nos faz colocar o carro diante do trilho, nos faz reposicionar diante de alguma vertente que estamos aplicando em nossa vida. E a Sil, vamos ler a Sil colocou o número 15. Sil, não esteja ansiosa e preocupada, para não atrair moléstias ao seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina que estimula em exagero o sistema nervoso. Daí a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansiosa. Faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. Na verdade, e quando nós pensamos exacerbadamente de forma negativa, Lívia Queiroz e Observador 148, sejam bem-vindos. Quando somos ansiosos, jogamos a corrente sanguínea, adrenalina, jogamos algum tipo de elemento químico que vai impactar substancialmente em nossa saúde. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu falar, a pessoa nervosa, a pessoa ríspida, tem problemas de fígado, esse ou aquela pessoa, por esse ou aquele comportamento apresenta esse ou aquele tipo de doença. E efetivamente, a maneira de encararmos a vida, a maneira de pensarmos e a ansiedade, ela traz malefícios substanciais ao corpo. Então, devemos procurar sermos tranquilos, serenos. E os orientais falam, de uma certa forma e com propriedade, que tu serás aquilo que pensas. O Espiritismo já diz o seguinte: me diga com quem tu andas que eu digo o que você pensa. Os nossos avós falavam, me fala o que tu pensas, né, que eu digo com quem tu andas. Então, na verdade, se nós pensamos efetivamente, bom e virtuosamente, vamos chamar para junto de nós, de forma da mesma sintonia, né, espíritos nesse diapasão, nesse viés. Meus irmãos, e relativamente ao que está no vídeo, ou que está no banner aí acima, com relação ao estudo do livro que é o Espiritismo, vamos estudar hoje essa segunda obra que foi escrita. Kardec a escreveu por orientação dos Espíritos, porquanto ele tinha mais de 600 obras. Foi logo após o Livro dos Espíritos, foi a segunda obra, né? Muito embora ela não está consignada como
Meus irmãos, não vi que estava sem som. Vocês desculpar se eu me coloquei aqui em PVT e eu não tinha percebido. Então, nós vamos estudar hoje o que é o Espiritismo relativamente à sua parte final. Hoje, depois de 7 anos, nós pela segunda vez terminamos o que é o Espiritismo. E vamos daqui a 7 estudos novamente adentrar ao mesmo e estudarmos pela terceira vez. Hoje vamos estudar dos médios, reuniões espíritas e notas explicativas do próprio livro. Relativamente a médio, ele faz uma sinopse, faz um resumo uma síntese muito grande. Médio são aquelas pessoas que possuem a faculdade de interrelacionar com os espíritos e de tornar material aquela comunicação, tanto de forma física como de forma inteligente. Então o médio é responsável pela manifestação dos espíritos que estão no mundo incorpóreo, aos espíritos encarnados, ou seja, aqueles que estão em corpo. Bom retorno, livre. A facilidade de comunicação de um médio naturalmente depende da afinidade e da sintonia que esse médio tem com aquele respectivo espírito. Quem estava na sala ontem falando em Espiritismo, nós estávamos ministrando um estudo relativamente ao 16º capítulo da obra Livro dos Médiuns. E lá falava da série de mediunidade existente. Kardec ali consignava e discorria sobre uma variedade muito grande. Mas o certo é que eu, por exemplo, sou médium. Se o observador 148 é médium, mas ele não é um médium generalista. Recebe um espírito A, recebe um espírito Z. Não. Cada médium tem a sua especificidade e os espíritos manifestam por aquele medianeiro, por aquele médium, dado a sintonia entre ambos. Por exemplo, eu sou uma pessoa a qual afinizo com um determinado espírito pintor. Então eu vou ser um médium da área de psicopictografia, ou seja, pintura mediúnica. A Sil é uma médium escrevente, e ela é uma médium escrevente na área de poesia. Então ela está sintonizada com espíritos com esse viés poético, Não é porque um determinado médium é médium propriamente dito que vai dando passagem a todos os espíritos. E para o espírito comunicar o que é necessário? Em primeiro lugar, o espírito precisa querer. Não é que é doído, uma vez que após a sua morte física distancia-se da matéria e ao retornar à matéria propriamente dito, é para o espírito uma coisa assim, vamos dizer, ruim, doído, voltar a relacionar-se com a matéria. Então, em primeiro lugar, ele precisa querer. Em segundo lugar, ele precisa estar autorizado. E em terceiro lugar, tem que haver essa sintonia. Bom retorno, Dr. Benjamin. E meus irmãos, é importante e oportuno até vocês interrelacionar na área de texto para que eu não fique assim muito preso, muito engessado. Pode ser feito e deve ser feito os questionamentos, e a gente vai respondendo no decorrer dos nossos estudos. A gente simplesmente pede para que os questionamentos se atenham ao que estamos estudando, dos médios, posteriormente comunicações espirituais e notas explicativas de o livro O que é o Espiritismo. Xari, seja bem-vinda, paz e luz, minha irmã. E há poucos instantes falávamos, uma vez, Xari, que estamos estudando aqui nesse exato momento, a última parte do livro que é o Espiritismo, estamos estudando aqui dos médiuns,
Hoje nós estamos estudando dos médiuns, reunião espírita e parte aplicativa. Após 7 anos de estudo, falávamos que é a segunda vez que terminamos esta obra de Kardec, que foi escrita logo após o livro dos Espíritos, né? Que antecedeu o livro dos médiuns. Um dos maiores escolhos da mediunidade, vamos dizer assim, uma coisa ruim, um vício, uma coisa ao contrário da virtude. Então, é a obsessão. E o que é a obsessão? A obsessão é a participação de um espírito inferior à pessoa. Quando a gente fala inferior ou superior, são espíritos que são inferiores e superior a nós, ao nosso espírito, né? A nós mesmos. Então é uma influenciação, uma influência de um espírito inferior, por exemplo, a mim, desejando que eu siga este ou aquele caminho. Notadamente, esse seguir o caminho é para, de uma certa forma, tornar-me ou dificultar a minha evolução. Essa é um dos escolhos da mediunidade, que são os obsessores. A mediunidade é uma faculdade essencialmente móvel, ela é cíclica. Ela pode existir hoje, amanhã não existir, e isso é extraordinário, meus irmãos. Isso é extraordinário. Por quê? Espírito nenhum está à disposição de determinado médium. Lívia Queiroz, observador, a própria Chari, médiuns, eles têm ou dão passividade a determinados espíritos e alguma especificidade, qualquer pintura, audiência ou o próprio médium de cura, não tem essa e não tem como falar que amanhã às 17 horas, às 15h30 eu vou fazer isso ou aquilo em função de outrem. Mesmo até a nível de caridade. Por quê? Porque os espíritos não estão à nossa disposição. E quando eu falo que isso é extraordinariamente bom porquanto evita o mercantilismo, evita você usar a mediunidade para auferir financeiramente recursos. Porque se os espíritos tivessem a meu mando, ou sob minha tutela, e eu começasse, por exemplo, ser um médium curador e praticasse cura, eu poderia muito bem, num segundo momento, cobrar, praticar curas e cobrar. E há alguns médiuns que chegam, olha, a vaidade, não, o senhor não precisa pagar, ou a senhora não precisa pagar nada, e eu fiz isso, mas se você quiser dar alguma coisa para o centro, ou dar alguma coisa... Quer dizer, olha a vaidade. Olha a cobrança indireta. Então, nesse aspecto, e por esse mote mesmo, a mediunidade se afasta. Então, pode afastar definitivamente, pode temporariamente e pode nunca mais ter essa mediunidade, né? Nunca mais ter essa mediunidade. Muito bem. Relativamente agora vamos para reuniões espíritas. Vamos para a reunião espírita. Inicialmente falávamos com relação à mediunidade que o espírito aproxima de determinado médium em função da sintonia. Eu gosto da Seu, eu gosto de Barbosa, eu me afinizo aos mesmos, eu aproximo deles. É como se fosse uma reunião normal, uma reunião onde eu tenho afinidade com aquelas pessoas que fazem a reunião, então eu participo. Outras pessoas normais, não participam de, como diz o próprio Kardec, de reuniões de pessoas jovens e estovadas, né? Pessoas ignorantes. Então pessoas mais, vamos dizer, mais cultas, mais sensatas, mais coerentes, participam naturalmente de reuniões que têm aquela afinidade, que têm
aquela especificidade, reuniões sérias. E o Espiritismo, se eu começo a fazer uma reunião e lá nessa reunião eu proponho a saber, olha, será que esse negócio que a Shanri vai fazer ou que a Sil vai implementar é bom? A Mariana está estudando fora aqui de São Pedro, ela deve fazer esse ou não, esse ou aquele curso? Eu devo realizar este ou aquele negócio? Eu estou deveras caído pela uma pessoa ou outra? Eu devo casar? Eu devo me namorar dessa pessoa? Olha, se eu começo a adotar este posicionamento mediúnico solicitando a participação da espiritualidade, posso até num primeiro momento, seja bem-vindo, Avanildo, à Sala Luz no Caminho, neste primeiro momento, mas num segundo momento, os próprios espíritos vão afastando. E a espiritualidade séria, como dissemos, numa reunião, aqui mesmo, se você tem uma reunião de brincadeira, uma reunião que não leva nada a sério, as pessoas sérias nela não participam. Seria ter uma ideia completamente falsa, diz Kardec, que os espíritos sérios possam se comprazer em responder a futilidades. E Kardec, ele quando teve conhecimento e teve o seu primeiro contato com a doutrina, na França, ele não acreditava. Ele diz o seguinte, e aí, pela segunda ou terceira vez, um dos seus amigos chegou, olha, Kardec, agora simplesmente as mesas não estão dançando, as mesas não estão movimentando, as cadeiras não vai daqui para ali, mas elas estão respondendo pergunta e com racionalidade. Kardec disse, eu só acredito depois que me provarem que mesa tem nervos para movimentar e cérebros para pensar. Mas veja bem, mesmo ele falando, mesmo ele não acreditando, porque ele ministrava em magnetismo por 31 anos, e o próprio magnetismo, ele tem, vamos dizer, essa especificidade de movimentação de objeto, ele entendia que aquilo poderia ser pela força da mente das pessoas que ali estavam. Mas mesmo não acreditando, ele falou assim, bom, eu efetivamente não acredito, mas eu quero estudar o que está por detrás dessas futilidades, por detrás dessas brincadeiras. Evidentemente que ali, por ser evocado espíritos com essa sintonia, brincalhão, zombeteiro, etc., tinha mais espírito com este viés, né? Com essa sintonia, não uma sintonia boa. Mas Kardec, num segundo, num terceiro momento, ele viu que aquelas reuniões, muito embora não levava a nada, mas por detrás havia coisa séria, ou seja, havia espíritos que nada mais eram do que pessoas que viveram aqui na Terra, como nós atualmente estamos na carne, e que tinha passado à pátria espiritual. Aí ele começou a estudar, e foi a época que ele, questionando, ele era um pedagogo extremamente cioso, lógico, bastante conciso, ele ia para as reuniões com as questões adredemente formuladas. E lá começou a perguntar o que é Deus, o que é o Espírito, o que é que vocês estão fazendo aqui na Terra, o que é o Universo, por que eu estou doente, por que vocês estão rindo, por que vocês estão fazendo? E aí a espiritualidade começou a responder. E essas respostas, Kardec, num segundo momento, começou a pegar respostas de vários locais do mundo, da Inglaterra, Nova York, lá no próprio Estados Unidos, né? Onde começou as manifestações espiritistas, propriamente dito, através das irmãs Fórmula. Então começou a pipocar, começou a chegar para o próprio Kardec
mensagens e comunicações de várias partes do mundo. E aí ele, verificando, e aquilo que tinha mais dúvida, ele passava a apreciação de 2, 3 ou 4 médiuns, aquilo que chamamos Conselho Universal dos Espíritos, né? Aquilo que ele tinha dúvida, passava. E, num segundo momento, aliás, nesse primeiro momento, em 1858, ele já criou a Revista Espírita, justamente com o objetivo desse livro, que está sendo objeto de estudo, para responder vários questionamentos, porque naquela época não existia Facebook, não existia Twitter, etc. Ele tinha de responder, era por carta, e foi orientado pela espiritualidade a escrever um livro respondendo, o que efetivamente tinha mais abrangência. Então vimos que os espíritos são atraídos pela sintonia, pela simpatia, pela semelhança de viver e de proceder das pessoas. Eu posso ser muito bem um médium psicógrafo e dar passagem para um tipo, como nós falamos relativamente a Sil, para a poesia, ou seja, a área poética. A Shari pode naturalmente ser uma médium audiente, ou seja, ouvir. Você pode não ser um médium, não existe médium completo e médium perfeito. O máximo que existe são bons médios, não perfeitos. O que são bons médios? São aqueles médios que estão isentos da participação, da comunicação de espíritos malévolos, espíritos zombeteiros, espírito que quer nos ludibriar. E é o que mais tem, né, meus irmãos? Se você, de uma certa forma, nós aqui na sala, nesse momento, somos 10 pessoas. Se nós reunirmos diante aqui essa câmera, ela está, digamos, ela está desligada, e eu chegar à câmera, você acha que isso pode haver uma resposta. Pode haver uma resposta. Por quê? Para essas perguntas sem nexo, para essas proposituras que não nos levam a lugar nenhum, sempre tem espíritos que querem nos ludibriar e que querem nos levar a acreditar na existência de coisa que efetivamente não existe. De coisa que efetivamente não existe. Boa tarde, meu filho. Chegou agora meu filho lá de Xambioá. Muito bem, meus irmãos. A frivolidade das reuniões tem por objetivo, como dissemos, atrair espíritos frios, levianos. Não que ela tenha esse objetivo especificamente, mas o transcorrer da mesma leva a essas manifestações. Do que precede que resulta toda reunião espírita, para ser proveitosa deve. Primeira condição: pessoas sérias. Pessoas voltadas a um propósito comum. Sobretudo, a um propósito de ajuda às outras pessoas. Ajuda a si próprio e ajuda às outras pessoas. Porque foi perguntado a Jesus, até para deixá-lo em uma sala, qual é a principal lei de Moisés? Se ele falasse uma em específico e deixasse as outras 9, eles, de uma certa forma, seria motivo para levar ao sumo sacerdote e montar um processo para sua penalização, né? E ele disse: a primeira lei é a mais importante. Acreditar ou crer em Deus sobre todas as coisas. E, em decorrência dessa, eu lhes digo a segunda, que é fazer o bem ao próximo como a si mesmo. Essas duas leis estão contidas todas as demais leis e os profetas. E efetivamente, não matarás, não roubarás, não furtarás. Se você ama o próximo, se você ama a você mesmo, se você ama a Deus, não a temer, você não pratica essas outras leis. Então, na verdade, essas duas leis estão contidas todas as demais. As reuniões espíritas, como temos proposituras sérias, como temos propositura de ajudar o próximo e de nos ajudar, sem dúvida alguma, vai reunir nessas reuniões espíritas, espíritos com essa mesma diapasão, com essa mesma sintonia, ou seja, uma sintonia de ajudar o próximo, de nos ajudar,
de contribuir com a nossa evolução. Essa é a verdadeira reunião espírita. E o incrédulo, quando participa de uma reunião, e eu sou do tempo, meus irmãos, e aqui é bom ressaltar, eu sou do tempo que a mediúnica, eu tinha 8 anos, 9 anos, e ia ao centro, e lá a mediúnica era feita no próprio centro, no dia da reunião espiritual normal. E o que ocorria? Ora, o incrédulo que vê uma ocorrência daquela, um espírito dando passividade, um médium gemendo, respirando, ele muitas vezes não tem, ou quase sempre, né, não tem aquela educação, e ao falar, ao resmungar, e muitas vezes não é só o próprio médium, não, o espírito não está naquela escala evolutiva, dá aquele sentido grotesco para as pessoas que não acreditam, acaba a pessoa saindo sem acreditar, ou seja, desacreditando mais do que entrou. Para sermos médium, não precisa sermos pessoas com um cunho moral elevado. Bom retorno, Verônica Guido. Não precisamos ter uma moral elevada, uma boa moral. A mediunidade, ela é desassociada da moralidade. Ela é desassociada da moralidade. Entretanto, a sua prática requer que você seja uma pessoa proba, que você seja uma pessoa de uma moralidade impoluta, de uma moralidade boa. Porquanto foi dito em espírito por São Paulo, fora da caridade não há salvação. Isso está no capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, se não for meu engano. Fora da caridade não há salvação. Foi dito pelo Espírito Paulo, né, em espírito. E é a nossa máxima. Então, você precisa fazer a caridade. E em que consiste a caridade? A caridade é você ser bom com você, com o próximo, e ela está dentro daquele princípio da beneficência para com todo, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Essa aí é a base da caridade. Essa aí é a base da caridade. E relativamente à mediunidade, ela não é, vamos dizer assim, a pedra angular do Espiritismo, e não está só sobre o nosso poder, ou seja, o Espiritismo que falou e de uma certa forma norteou a mediunidade. Não, os nossos irmãos da Umbanda, os nossos irmãos do Candomblé, os nossos irmãos hinduístas e várias de dezena outras religiões praticam a mediunidade. A mediunidade antes de Cristo havia, Moisés mesmo foi um grande médium, né? Vários, tem um livro dito, o Livro dos Mortos, escrito há 3.000 antes de Cristo, quer dizer, totalmente mediúnico, praticada no Egito. O que ocorreu com o Espiritismo é que foi estudada a mediunidade, né, pela nossa doutrina. Agora, meus irmãos, relativamente fechamos o livro, o que é o Espiritismo. Tem na sua parte final algumas notas explicativas que vamos fazer pela mesma forma, antes de terminar e concluir nossos estudos, algumas pinceladas. O Espiritismo, ele acredita através de uma fé racional e pede para que seus adeptos questionem, seus adeptos levem a razão de sua mente, dentro de uma lógica, tudo aquilo que se pratica dentro do Espiritismo, sobretudo relativamente à mediunidade. Não é porque o Espírito está comunicando, não é porque determinada pessoa morreu, desencarnou, que ela passa a ser um espírito devidamente crível, né? Ou seja, tudo que falar vamos crer, em absoluto. Nada mais são do que os espíritos aqui encarnados. Então pode errar tanto ou até mais do que nós. Outro princípio. Kardec, uma das notas explicativas aqui, Kardec, como sabemos, ele escreveu essas 5 obras ditas básicas, o Livro dos Espíritos,
Livro dos Médiuns, Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Escreveu também de 1858 até 1869 136 revistas, que constitui também um arcabouço, e ali era um laboratório, meus irmãos. Se vocês tiverem a oportunidade, Cecília, seja bem-vinda à Sala Luz, de baixar gratuitamente pela internet, vocês podem ver que preciosidade. E ali era um laboratório no que refere-se o seguinte: minha irmã Sil tinha uma determinada ciência ou pensamento a respeito de uma determinada coisa dentro do Espiritismo. Então ele publicava e via a ressonância que aquilo causava diante dos leitores. Evidentemente que ele não publicava por publicar, era coisa lógica. E posteriormente as suas obras foram baseadas. Então quase todas as obras estão ali, estão dentro da Revista Espírita, né? Que foram, que eu disse, sempre foram do ano de 1858 a 1869, quando ele morreu. Foram 11 anos, foi um grande laboratório. Publicou também, além disso aí, alguns opúsculos, Viagem, e também uma série de obras dentro da área pedagógica, matemática, português, e tudo que ele publicava era sucesso. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados, fala de selvagem, fala de comunidades menos evoluídas, e inclusive vários de nossos detratores afirmam que Kardec foi racista. Porque até a época, Cecília, né? Seja bem-vinda à Sala Luz no Caminho. Até a época, a ciência fazia referência a classes sociais, classes regionais com efetiva evolução. Ou seja, aquelas seitas africanas, regiões africanas, parte da Ásia, lá nos trópicos, não digo trópico, mas nos polos, né? Eram pessoas menos evoluídas, e os detratores de Kardec falavam que ele era racista. Mas as obras todas de Kardec ficou caracterizada que a inteligência sobrepõe a matéria. O que é a inteligência? É o espírito que pensa, o espírito que quer, o espírito que tem paixão. Então, a inteligência sobrepõe a matéria. Aí, posteriormente, quando as pessoas leem, estudam a sua obra, verifica que espírito não vem do espírito, mas sim o corpo pode vir do corpo. Em outras palavras, eu posso naturalmente puxar essa verruga, puxar esse jeito de falar do meu pai, puxar geneticamente alguma característica específica, mas não do seu espírito. Espírito não advém do espírito. Mas peraí, desce. Tem pessoas, tem filhos, eu tenho parente, eu tenho um sobrinho, que até o jeito o nervosismo dele falar é do pai. Kardec, preocupado com isso, questionou a espiritualidade. E essa semelhança moral? A semelhança moral é relativamente a espíritos com uma aparência moral, ou seja, que estão muito próximos, em uma sintonia próxima, mas nada a ver. Então, a carne vem da carne, mas o espírito não vem do espírito. Então a gente não pega nada do espírito. Veja bem, finalizando, meus irmãos, porque já estamos falando 35 minutos, Kardec coloca aqui: Allan Kardec sabia apenas que havia vários autores e contavam a respeito do selvagem. Tanto é que, com relação a esses autores e a ciência falando que determinadas regiões e a aparência física de uma certa forma direcionava a intelectualidade das pessoas, por outra palavra, algumas regiões da África tinham pessoas menos evoluídas. Ora,
a ciência apontava. Tanto é que em 1869, Darwin, com como é que é, das espécies, a teoria das espécies, se eu me esqueci agora, por gentileza, coloca na área de texto, a teoria das espécies, né, de Darwin, saiu 2 anos depois, o livro dos Espíritos, 1857, a teoria das espécies de Darwin, saiu em 1859. Então, concluindo, Kardec em momento nenhum não fora ou não foi segregacionista, racista. Ele não foi. Ele e em suas obras apontam diretamente a inteligência regulando e direcionando a matéria, ou seja, a inteligência é o próprio espírito. Meus irmãos, há algum questionamento? Alguma pergunta dentro dos estudos? Porque se assim não for, muito bem. Muito bem, meu irmão. Então, como não há algum questionamento, e a própria Sil colocou aqui para mim no Whisper, e eu prefiro dessa forma, Sil, porque muitas vezes quando você fala em PVT, e se eu não fecho o seu PVT, eu não sei se você estava falando comigo. Aí eu tenho, quando ele está fechado, ele aparece na minha área de texto, né? Mas quando eu não fecho e você fala novamente pelo PVT, eu não percebo. Vamos, doravante, usar essa sistemática. Você sempre vai falar comigo quando eu estiver na área de texto, até porque nós estamos filmando a sala, e mesmo que eu olhe mais para a câmera, mas eu não deixo a área de texto sem ver. Então nós vamos adotar essa sistemática, que ficou bem melhor. Meus irmãos, muita luz, muita paz, e nesse momento eu chamo Milaludir, seja bem-vinda, minha irmã. Nesse momento eu chamo a nossa irmã e amiga Xanri para fazer o encerramento da Sala Luz no Caminho. Estaremos aqui novamente sexta-feira, mas amanhã, quinta-feira, tem lá na sala Falando Espiritismo, tem várias salas aí no Pautalk, aonde nós podemos continuar os nossos estudos. Aquele que mais estuda, mais aprende. Aquele que mais aprende, implementa melhor o seu livre-arbítrio. Muita luz e muita paz. Xari, por gentileza, eu vou descer com você. Um beijo no centro dos vossos corações. Eu só voltarei para colocar uma música. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz e luz a todos. Nos unirmos num só ver e que nós possamos vibrar por todos que sofrem. Inclusive nós também, né? Muita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra, de suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações. Né? O som, inicialmente a Sil tentou, e eu estou observando que a nossa amiga Xali se propôs a fazer a prece, e ela estava já no final da prece, e a gente pouco estava ouvindo, picotando muito. Naturalmente, pode ser problema do próprio Pautalk, porque tanto a Sil como a Xari agora no final estava com problemas de som. Mas, como estava dizendo a nossa irmã Xari, que Jesus, que a espiritualidade dessa sala nos ajude, nos oriente e sempre nos direcione ao propósito de bem servir. Muita luz e muita paz, se conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, um abraço de várias voltas, e eu vou colocar uma pequena música e vamos sair. Um beijo em vossos corações, abraços sinceros de várias voltas, tudo, mas tudo de bom mesmo. E muito obrigado à espiritualidade dos 2 planos da vida. Muita luz e muita paz.